agora vamos receber a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, aqui por São Paulo, também no Papo Antagonista, dando pra gente o privilégio dessa companhia no feriadão da República. Salve, salve, seja bem-vinda, deputada. A gente não está ouvindo a deputada, deve ter faltado apertar algum botãozinho, pode ser o microfone. De vez em quando eu faço isso em participação virtual também. Vamos ver agora. Olá, como vocês estão? Prazer participar com vocês do Papo Antagonista. Prazer é nosso. Deputada, eu estava só... a gente estava entrevistando o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e falando muito sobre questão de segurança pública, sobre combate à corrupção também. No final do último bloco, estava levantando a bola aqui para o Duda Teixeira, falando a respeito dessa imagem negativa que o governo Lula tem por não combater as facções criminosas, porque elas se proliferam e as pessoas sentem essa insegurança pública no Brasil e, claro, todo o desgaste com a corrupção, apesar dessa frente ampla pela impunidade. Duda queria complementar algo? Fique à vontade, Duda. Agora eu queria saber a opinião da deputada, pode ser? Claro. Então, Adriana, falando sobre essa questão da segurança pública, eu sei que a senhora está envolvida em várias outras pautas e comissões sobre educação, sobre emendas parlamentares, mas é claro que no embate político, essa bandeira a oposição levanta com muita legitimidade, porque há de fato uma insegurança e uma impunidade geral. O que a senhora destaca a respeito disso? Olha, na verdade, o que a gente tem visto agora é uma derrocada de tudo que foi construído no nosso arcabouço legal, assim, de combate à criminalidade e à corrupção. Cada dia é uma coisa diferente. O que a gente vê cada dia mais é bandido sendo solto ou protegido. E, assim, especificamente na questão do crime organizado, qualquer tipo de crime, estou falando também do crime de colarinho branco, que é o que mais a gente vê aqui no Congresso, né? Porque tem muito bandido aí solto e tudo, mas a gente vê, inclusive, muitos bandidos condenados por várias instâncias sendo descondenados, virando agora sacrossantos. Isso realmente é assustador. A inversão de valores é tão enorme no nosso país que eu fico pensando até onde a gente vai chegar. Deputada, a senhora esteve conversando a respeito de educação, esse tema eterno de debate no Brasil, sem que a gente veja muita eficácia no sistema de ensino, principalmente aí por exames internacionais, vários dos quais tiveram resultados muito ruins, inclusive em governos do PT. Eu sempre lembro, quando falo a respeito disso, desde que eu fiz uma participação num congresso de educação, que lá no final do século XIX, quando você tinha Rui Barbosa e Joaquim Nabuco no debate público brasileiro, Rui Barbosa, inclusive, presidindo uma comissão sobre instrução pública, de que o problema de analfabetismo no Brasil, o problema de essa incapacidade de interpretar textos, já existiam. Eles, inclusive, discutiam a respeito das causas. O Joaquim Nabuco criticou ali um relatório feito pelo Rui Barbosa, que apontava para ele os efeitos, porque para ele a causa era o regime escravocrata que ele tanto combateu. Mas a escravatura ela foi abolida e, mesmo assim, se continua com o problema da educação no Brasil. Mas a tese do Joaquim Nabuco era, olha, não interessa ao regime educar as pessoas no sentido de instrução pública, porque senão, eventualmente, elas vão se voltar contra esse próprio regime. E muita gente ainda fala a respeito disso, que os políticos não têm muito interesse em educar a população. Eles têm muitas vezes interesse no diversionismo, em outras questões, mas se a população ficar sabendo dos métodos de manipulação deles, eventualmente eles não conseguem sucesso. Claro que a gente está falando sobre uma área restrita. Quer dizer, depois de mais de 100 anos esse debate continua. O que a senhora destaca de atitudes que estão sendo debatidas agora? O que poderia ser feito nesse momento? Olha, eu acho que a gente não evoluiu muita coisa desde essa época, né? E salve Joaquim Nabuco, e salve Rui Barbosa, porque o que a gente vê é um pacto para manter as pessoas no cativeiro da ignorância e da pobreza, para serem manipuladas. E a gente vê isso não só pelos resultados pífios da nossa educação, mas também de uma mediocridade absurda de sempre colocar no centro não a aprendizagem, não o aluno, de dar condições para ele, na verdade, escolher ser o que ele quiser ser ou fazer o que ele quiser fazer, de fazer as suas escolhas e ter autonomia e independência,
Mas a gente vê cada vez mais uma chamada qualidade social da educação, que faz com que nossos alunos não saibam ler, não saibam escrever, nem na idade certa e nem depois dessa idade certa, e faz com que também o Brasil continue perpetuando os piores rankings de educação. Para isso vale tudo, né? Esconder números e dados de educação, como foi o caso de tirar o censo escolar do ar, o ranking, a título de proteger os dados e a título de LGPD, coisa que não se explica e não se justifica, principalmente quando a gente fala de fazer política pública, mas também diversos atos que a gente viu ao longo da pandemia, de deixar o Brasil, as escolas públicas, 2 anos sem aula, onde a gente viu inúmeros alunos, uma geração perdida, de crianças que regrediram, enquanto outros países voltaram para as aulas e para a sala de aula, principalmente 1 mês, 2 meses depois, o Brasil ficou defendendo um corporativismo da educação, sindicatos, uma mobilização horrorosa de sindicatos e parlamentares, que se tornou, inclusive, pleito eleitoral. A gente viu a educação derrocada abaixo. Eu não vejo esforços no sentido disso mudar. Infelizmente, eu estou na comissão de educação, a gente tem tido debates interessantes aqui, mas a gente vê cada vez mais a qualidade da educação não sendo debatida. Condição das escolas e dos alunos para aprendizagem não sendo debatida. Fala-se de Plano Nacional de Educação, a gente não atingiu nenhuma meta, ou melhor, 4, sei lá quantas, e agora aumentaram as metas e caminhos para seguir em busca da qualidade nós não temos, infelizmente. Duda Teixeira tem a pergunta para a senhora. Diga, Duda. Deputada, esse governo recriou o Ministério da Cultura, colocaram ali a Margareth Menezes, cantora, para dirigir o Ministério, e teve ali vários escândalos, o jornal Estadão apontou vários deles, de pessoas que tinham ligações com partidos de esquerda, escolhendo ONGs de aliados, de pessoas também com alguma participação política para receber os recursos do Ministério. É um erro a gente ter um ministério hoje que diz quem deve receber ou não dinheiro de cultura? Olha, eu acho que essa questão de ter um ministério que diz quem deve ou não receber, a gente estende não só para o Ministério da Cultura, mas principalmente para qualquer ministério, porque isso tem sido uma briga, inclusive, na maioria de projetos e leis aprovadas aqui no Congresso, o poder de caneta que se dá para um ministro, principalmente porque ele tem uma verba discricionária, onde ele direciona, ele tem o poder de direcionar, seja para ONGs, seja para parceiros, seja para prefeituras que dão suporte à construção, é muito grande. Então, eu acho que o Brasil está cada vez mais na mão, né, desta máquina e deste grande movimento e plano para sustentar isso. É um aparelhamento profundo das nossas instituições, não só do Ministério da Cultura, mas de todos os ministérios. Deputada, a senhora tem falado também a respeito das emendas parlamentares, participado de vários debates e feito discurso na tribuna da Câmara dos Deputados a respeito desse tema, falou que tudo começou, obviamente, nessa fase pior do trato das emendas com o orçamento secreto. Depois houve iniciativa de cobrança de transparência, no entanto, essas emendas continuam saindo sem transparência, inclusive sem indicação de padrinhos. Que eu vi que foi um ponto ali bastante forte do seu discurso na Câmara. O que está sendo feito? Como a senhora, como opositora, pode atuar para que haja essa transparência, para que os políticos responsáveis, que aqueles que têm poder, que têm um grande arco de alianças, não possam simplesmente pegar o dinheiro do povo, o dinheiro suado do povo trabalhador e encaminhar, como a senhora está dizendo, para as áreas de interesse deles, quer dizer, para a prefeitura dos parentes, que aí faz negócio com a empresa de outros parentes ou de amigos, e parece que vai ficando cada fatia aí pelo caminho, sem que os órgãos de fiscalização e controle consigam atuar, muitas vezes estão instrumentalizados politicamente também. Então, o que a senhora destaca a respeito desse problema persistente na nossa República? Olha, Felipe, eu acho que a questão aqui é um pouco maior, né? Eu acho que aqui a gente está falando da famosa partidocracia, onde os caciques partidários e os grandes partidos dominam absolutamente tudo, desde o que é votado, e a gente vê parlamentares que muitas vezes assim se tornam reféns de uma situação dessa,
não sabem nem o que estão votando, segue a orientação, né? E aí entra tudo, entra os bilhões do fundão eleitoral, que muitas vezes ele se torna refém, e a parte das emendas parlamentares, que não deixa de ser um grande balcão de negócio de compra de apoio. É isso que é. E eu não estou aqui nem entrando na questão se eu, como parlamentar, ou nós do Partido Novo, o que a gente pensa sobre emendas parlamentares, se é certo, se não é certo. Mas o que a gente está discutindo aqui é princípio de ética e transparência, porque é uma verba que ninguém sabe para onde foi. Ou melhor, depois a gente descobre para onde foi. Mas a gente não sabe quem indicou, e esse dinheiro não está vinculado à política pública. Por isso que aparece tanto escândalo, né? É a fazenda do fulano, é verba desviada, é volta de instituição que ganha percentual por compra de emenda parlamentar, é empresa que é beneficiada do tio, do primo, do parente. Então, assim, essa falta de transparência e de critério no trato com o que é público, que é vergonhosa. Deputada, a senhora estava falando a respeito do direcionamento dessas verbas, que eventualmente aparecem os escândalos porque se descobre até onde elas foram parar, não é que sempre se descubra, mas eventualmente se descobre, e aí não fica muito claro sequer quem foi que indicou. Continue, por favor. Então, porque tem vários tipos de emenda e tem vários mecanismos. Então, para cada emenda tem um mecanismo. Colocaram um foco na transparência da emenda PIX, mas a emenda PIX foi usada como bode expiatório de um rombo muito maior, que é a emenda de comissão, que foi completamente desvirtuada, onde não tem, assim, a comissão não sabe de nada o que se passa, é a laranjona dos presidentes das casas e dos caciques partidários. Eu sempre dou esse exemplo em toda a tribuna que eu subo, acabei de falar isso na Comissão de Orçamento, eu sou membro da Comissão de Saúde, membro titular, lá tem 5, 6 bilhões de emenda de comissão, e eu não tenho a menor ideia, nunca foi discutido para onde vai, qual é a política, a gente não sabe para onde foi esse dinheiro, quem indicou esse dinheiro, porque é uma lista secreta que chega secretamente, enviada para o presidente da comissão, pelo presidente da casa, o presidente assina, isso não é deliberado. Então, assim, é uma forma vergonhosa de uso de dinheiro público. E é um exemplo do que acontece aqui, que não há transparência, não há critério, não está vinculado à política pública e à população. Deputado, só para ser didático com as pessoas que são leigas, existe a emenda parlamentar individual, que cada parlamentar tem direito de usar para aplicar no seu reduto eleitoral, determinando certos investimentos. Eu vou pedir para a senhora fazer uma distinção. Aí existe a emenda de bancada e existe essa emenda de comissão também, que me parece que foi por onde se diluiu o antigo orçamento secreto. Quer dizer, e a senhora citou também as emendas PIX. Quer dizer, me parece que tem 4 tipos, pelo menos. Vamos só organizar esse debate. Vamos lá. Fica à vontade, fica à vontade. Vamos lá. Então, assim, existem as emendas individuais, que essas emendas, todos os parlamentares, os deputados federais recebem o valor de mais ou menos 38 milhões, e todos têm essa verba igual e é destinado com transparência. Os parlamentares fazem escolhas para onde destinam. Então, no meu caso, eu faço uma seleção, um edital de seleção de emendas, e cada parlamentar adota o seu critério. Certo. Então, isso é emenda individual igual para todos. Depois nós temos a emenda de bancada. A emenda de bancada, ela é um valor que é destinado a cada bancada estadual. Então, tem a bancada de São Paulo, que são 70 deputados federais e 3 senadores. Depois tem a bancada do Rio de Janeiro, que são 53 deputados, se eu não estou enganada, mais 3 senadores. E toda a bancada estadual recebe o mesmo valor, que está em torno, era 280, mas foi para 400 milhões de reais. E a emenda de bancada estadual, ela é necessária para fazer obras de grande vulto. Então, a bancada se une para construir uma estrada para o Estado, um hospital, alguma coisa que a bancada unida destina. Então, isso está muito claro, que é obra de grande vulto, de grande porte. Há um debate interno, portanto, entre os integrantes da bancada para ver essa destinação. Há um debate entre os integrantes.
deveria ter uma deliberação onde fala o que vamos fazer. Mas o que acontece em muitas bancadas, tem algumas bancadas que deliberam. A bancada de São Paulo deliberou há alguns anos, mas eu sei que tem bancadas, principalmente os menores, que tem lá 8 deputados, 3 senadores, pega o valor e faz como se fosse uma rachadinha, e cada um destina. Por isso que tem tanto, como se fosse individual, e isso causa um monte de problema. Principalmente porque fere isonomia parlamentar. Então, se você pega eu, por exemplo, eu sou da bancada de São Paulo, são 73 integrantes. E tem bancada, por exemplo, do Acre, de Roraima, que são 11 integrantes. Então, se é para usar como emenda individual, um vai receber, o parlamentar do Acre, Roraima, vai receber o equivalente a 40 milhões de reais, mais ou menos, 38, 40 milhões de reais. Se os parlamentares de São Paulo for fazer a mesma coisa, vai receber 4, 5 milhões. Então, a gente percebe como é distorcido, porque ela é desvirtuada. Certo. Agora, vamos falar da emenda de comissão. A emenda de comissão é uma emenda temática, é uma emenda que deveria ser uma emenda assim, muito utilizada. Porque numa comissão temática, seja de saúde, de educação, de segurança, lá você tem membros que são proporcionalmente colocados ali, pela eleição, pelos partidos, onde eles podem deliberar e votar dentro de uma comissão. E ali deveria ser discutido quais são as prioridades do Brasil, de cada estado, como que vamos alocar os recursos. Só que o que fizeram? Pegaram o dinheiro que mandaram para essa comissão, a comissão não delibera, não tem prioridade nenhuma. Ela foi capturada pelo esquemão do orçamento secreto, pelo esquemão da compra de apoio e pelo esquemão do balcão de negócio. E foi o que eu já dei o exemplo aqui da Comissão de Saúde. São 5, 6 bilhões que eu não vi, não sei quem indicou, não sei porque foi para lugar A ou B. Então, isso realmente é aqui que está o problema. E essas emendas, eu quero frisar bem, Felipe, não tem transparência ainda. Continuamos sem transparência. Certo. Quer dizer, você tem uma... Não, perfeita explicação. Onde entram, só para concluir, e a gente vai voltar no próximo bloco. Não, é que congelou aqui. Tá bom. Não, tá funcionando perfeitamente, estamos ouvindo bem. Onde que entram as emendas PIX? Então, as emendas PIX, inclusive, foi um mecanismo que é o que a gente chama de transferência especial. Foi votado por esse Congresso em 2019, um mecanismo chamado de transferência especial, que foi carinhosamente apelidado de emenda PIX. Isso é utilizado somente na emenda individual, que cada parlamentar tem, e o objetivo, Felipe, era um objetivo muito bom, que é o objetivo de dar transparência e agilidade para as emendas individuais, porque muitas vezes tem emendas que a gente destina e por conta de burocracia, falta de comprometimento de alguns setores públicos e uma lerdeza absurda, e emendas que demoram 4, 5 anos para serem cumpridas. Então, o objetivo da transferência especial é que eu, como deputada, destinasse para algum lugar que pegasse aquele dinheiro na hora e fizesse o acompanhamento. Deputada, a senhora estava concluindo a respeito da destinação da emenda PIX, que tinha um objetivo original que a senhora considera bom, de agilizar, de superar burocracias. Onde foi que isso se desvirtuou? Isso se situou porque começamos a perceber que a partir do momento que eu, deputada federal, mando uma verba federal para a prefeitura A ou B, ou para o governo do estado A ou B, quando cai ali e vira dinheiro, ele sai, ninguém fiscalizava. Eu fiz uma audiência na Comissão Mista de Orçamento, eu coloquei o TCU e a Associação dos Tribunais de Contas de Estado, e ninguém fiscalizava. Então, ficava uma coisa que virava dinheiro na mão de muitos municípios e começou a ter muita confusão, porque a gente percebeu que aumentou vertiginosamente, muitos parlamentares começaram a mandar para o irmão prefeito, para a tia, para o tio, para sei lá, e isso não tinha fiscalização e não estava vinculado a nenhum objeto. Então, a partir dali, começou a ser visto e regrado. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar uma lupa, porque realmente a rastreabilidade se perdia completamente. Duda Teixeira.
Deputada, no começo do próximo ano a gente vai ter as eleições da presidência na Câmara e no Senado. Como é que o Partido Novo vai se colocar? Olha, esse é um debate que estamos tendo ainda, até porque é o que a gente queria um candidato que representasse os valores e os princípios de uma oposição a tudo que está acontecendo. E não estou falando especificamente do governo Lula, que é um ponto, porque a gente discorda de 90%, 99% das coisas que são apresentadas por uma questão de visão de mundo, mas também em relação às práticas de não combate à corrupção, de impunidade, de afrouxamento das regras. E, por outro lado, a gente também quer um candidato que promova a transparência, que queira realmente que tenha critérios e que a gente comece a ter previsibilidade, prioridade, visão de país. Infelizmente, nenhum dos candidatos que se colocam atende esses quesitos. Então, ainda a gente está discutindo se lançaremos um candidato, quem será, como será, porque isso não nos atende. E como a gente assim, não fica encantado com emendas, principalmente essas secretas que a gente acabou de falar, a gente não está satisfeito e não fechou com ninguém. Deputada, um dos principais debates dessa semana foi e continua sendo, evidentemente, o eventual pacote fiscal de cortes por parte do governo, que muitos economistas dizem que não são cortes de maneira alguma. Fica ali o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparentemente tentando emplacar um pouco mais de cortes, recebendo reações intempestivas de outros ministros que não querem cortar gastos. Há críticas também ao jogo duplo do PT, porque fica com o Haddad acenando mais para o mercado, enquanto você tem a ala mais desenvolvimentista, que entende o Estado como esse motor da economia, acenando para as bases desses partidos de esquerda. Como é que os deputados, de uma maneira geral, podem atuar na Câmara para que haja um equilíbrio das contas públicas, para que o Brasil não desemboque novamente numa crise econômica com perda de emprego, renda e aumento da inflação, que acaba prejudicando os pobres que os petistas dizem defender? Pois é, a gente vê que é um governo que primeiro ficou de fazer uma revisão de gastos, né, porque a gente aprovou o arcabouço fiscal. E o que a gente viu? Que a gente está muito longe da distância, da meta de déficit zero. A gente viu que o déficit nominal está super elevado e não há nenhum esforço do governo em reverter esse quadro. E estou falando nenhum esforço porque aqui a gente vê que continua o mesmo populismo que vai prejudicar os mais pobres que eles dizem defender. Os deputados aqui, pelo menos assim, a nossa ação se resume em fiscalização e questionamentos. A gente é campeão de requerimento de informação, assim, questionamento para ministros, requerimentos assim, de representação no TCU, pedido de fiscalização e investigação. Infelizmente, os requerimentos de auditoria, que é um instrumento muito poderoso que a gente tinha, ele está muito prejudicado, porque a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados está nas mãos do PT, então nada anda lá, nada. Qualquer requerimento que a gente coloca, projeto para votar, auditoria, fiscalização, não caminha, não anda, não é pautado, não tem reunião, assim, é uma condução realmente para segurar tudo, porque o buraco é enorme. Doutor Teixeira, alguma pergunta sobre esse ponto? Não, eu quero falar de outra comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou aquelas PECs de contenção do STF. Deputada, a senhora, como é que vê isso? O objetivo do Legislativo qual que é? É só meio que cortar o poder do STF ou tem outra coisa? Olha, na verdade, eu acho que tem dois movimentos ali. Eu acho que existe sim um movimento de frear, porque o que a gente está vendo é uma perfeita desarmonia dos poderes, né? Um em cima do outro, fica corta e estica daqui, corta e estica dali. Eu brinco que é a guerra do Olimpo, né? Os deuses estão em guerra. O que a CCJ fez naquele pacote foi realmente aprovar pautas que são necessárias, primeiro debate, né? A questão do abuso de poder, a questão de decisão monocrática e outros projetos que tinha por objetivo falar assim, alto lá, porque a gente está vendo uma escalada absurda de invasão de poderes, a gente vê um legislativo, na minha visão, de joelhos, porque
Eu não vejo nenhum movimento por parte das presidências da casa, seja Senado, seja Câmara dos Deputados, de frear isso de uma maneira absurda, porque os presidentes deveriam se colocar. Mas daí a gente pensa num contexto geral e a gente percebe que tudo é movido a poder e dinheiro, e chantagem, né? Então, eu acho que é triste ver tudo isso. E são poucos os parlamentares que ficam indignados com isso. Parece que tudo virou pasteurizado em nome de emendas parlamentares e de alimentar curral que vai perpetuar as pessoas no poder. E a prova disso é que você vê que o candidato à presidência da Câmara, né, você vê PT e APL fechados. Exato. Com o mesmo candidato. Então, isso mostra... O Hugo Mota é o candidato do Arthur Lira, atual presidente da Câmara, e está reunindo um arco de alianças que vai do PT até o PL. Muitas vezes a gente fala até em bolsopetismo quando acontece essa interseção, e a gente apontou isso aqui com a irreverência de o antagonista, porque muita gente briga em casa, mas às vezes no Congresso você tem parlamentares unidos nesse sentido de perpetuar um esquema de toma lá da cá. Porque quando a gente vê o próprio Arthur Lira dizendo que o PT pediu a indicação de uma vaga no TCU em troca do apoio ao Hugo Mota, é claro que é uma república disfuncional. Você tem o partido do governo que está pedindo uma vaga no Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do governo. E a gente vê um governo que quer gastar, um presidente da República que quer gastar, ele acha que gastando vai ser reeleito, e aí quer instrumentalizar politicamente o tribunal que fiscaliza, justamente para que as contas não sejam reprovadas. E o Congresso Nacional está no meio dessa promiscuidade. E é uma promiscuidade mesmo, porque a gente percebe que fiscalização tem tido muito pouca. Levar a cabo, se os próprios presidentes afrouxam e fazem esse pacotão, né, todo mundo está dentro do mesmo balaio de gato. E é triste você ver, daí a gente pergunta, porque eu sou funcionada, cadê a oposição? Vocês não vão fazer nada? E o desequilíbrio é tão grande, porque aqui dentro do Congresso, as disputas internas, os questionamentos entre os partidos, ela é muito sadia. Quando você vê todo mundo no mesmo bloco para dividir emenda, para dividir poder, apoiando o mesmo candidato, é porque a coisa está muito errada. Aliás, falando dessa relação com a presidência da Câmara, eu vi um discurso da senhora nos últimos dias questionando ali que não havia um material disponibilizado no sistema e se colocando contra as famosas tratoradas, como ficaram conhecidas algumas das manobras utilizadas pelo Arthur Lira durante essa gestão, que ele quer que tenha continuidade com o seu sucessor. O que aconteceu especificamente naquele caso e como é que a senhora vê muitas vezes essa maneira de driblar o rito e aquilo que está, vamos dizer assim, direcionado pelo regimento interno da Câmara dos Deputados? Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar é que o regimento não tem sido respeitado, isso é público e notório. Segunda coisa que eu tenho que comentar é que, assim, nós temos líderes coniventes, porque o que acontece aqui reflete, assim, tudo a desculpa foi acordado no colégio de líderes. Então, eu quero deixar claro que, infelizmente, os líderes, alguns líderes, não todos, acordam e é tratorado mesmo. Mas, assim, para que existe regimento? Para justamente, independente, não existe um acordo. Se o acordo não é absoluto, ele tem que seguir o regimento. Isso não tem sido feito. A última tratorada é isso. O PLP veio, não tinha texto no sistema. A gente votou o projeto PLP das emendas sem texto no sistema. A explicação foi dada que foi para outro lugar, teve problemas, mas o regimento é claro, tem que dar tempo para a leitura. Não foi dado. Então, isso tem acontecido constantemente com várias pautas, infelizmente, e o que me choca é que líderes que poderiam fazer a diferença e fazer seguir o regimento, então, ninguém vai contra a presidência da casa e esse acordão, que para mim é um acordão que só prejudica o país. A gente tem que seguir um rito, para ter aquele jogo de fair play, o famoso fair play. É o jogo justo, todo mundo lê, todo mundo sabe o que vai votar, porque fazer o jogo a gente entende, desde que seja as mesmas regras para todo mundo. Duda Teixeira? Deputada, falando agora da PEC da anistia, a senhora apoia a redução da pena para os envolvidos no 8 de janeiro? Jair Bolsonaro, nessa história, poderia, de repente, ser perdoado e retomar a elegibilidade?
Olha, a PEC da anistia, assim, eu acho que esse debate da anistia, ele realmente sim precisa ser aprofundado, porque, na minha visão, quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. Eu fui visitar os presos do 8 de janeiro, né, fui na colmeia, eu vi uma situação deplorável ali, vi cenas que eu nunca vou esquecer de pessoas num cubículo recebendo petições iguais, sem nenhuma distinção. Então, assim, o devido processo legal não aconteceu. A gente sabe que tem pessoas ali que morreram e morrem sob a tutela do Estado. Aí a gente tem que entrar na questão do abuso de poder do STF e dessa grande desconstrução que foi feita no país, né? Estão reescrevendo a história, eu não tenho a menor dúvida. Sobre a PEC da anistia especificamente, eu acho que ela precisa ser debatida assim, até porque teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão que estava rezando lá dentro. Então, que tem filme rezando, que, sabe? Eu acho que minimamente a gente precisa colocar lupa nesse assunto. Porque a gente vê tanto bandido condenado por muitas instâncias, de várias e vários órgãos colegiados, e foram descondenados, né? Vários, cada semana é um que numa canetada monocrática isso acontece, e no mínimo a gente tem que debater essa PEC da anistia sim, porque eu acho que foi cometido muita injustiça. O que aconteceu aqui foi uma atrocidade com a conivência dos três poderes. Deputada, só para a gente encerrar, qual é o balanço que a senhora faz do desempenho do Partido Novo nas eleições municipais e qual é a sua perspectiva rumo a 2026? Olha, olhando assim no macro, nós fomos muito bem, muito bem. Nós temos, na verdade, mais de 50 prefeitos no Brasil, mais de 260 vereadores eleitos. Então, para a gente, isso representou um grande crescimento e isso vai ter um impacto grande em 24, porque a gente realmente precisa e vai aumentar a nossa bancada, né? Porque o que a gente precisa aqui, eu acho que é importante também que as pessoas entendam. A gente precisa de parlamentares que sejam livres para defender o que acham correto, né? Eu vejo poucos parlamentares aqui são realmente independentes de subir na tribuna e falar o que pensa, defender o que acha certo. Eles sempre acham alguma coisa, mas não sobe porque o líder partidário não deixa, ou porque vai perder fundão eleitoral, ou vai contra o cacique. Então, essa independência do parlamentar é fundamental que seja defendida, e o Novo representa isso. Aqui não tem líder partidário que liga e fala não vai votar assim, não vai falar isso. E aqui eu diria que talvez tenhamos dois partidos nesta casa que tenham essa liberdade, e poucos parlamentares livres. Basta ver que um projeto vergonhoso desse, das emendas parlamentares, teve 60 votos contrários. Isso já diz muito sobre o que a gente está falando. Então, muito obrigado, deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, por essa participação aqui no Papo Antagonista. Boa noite, bom trabalho. Estou sempre à disposição de vocês para bater esse papo tão gostoso. Obrigada.